Restinga. História, ocupação e sociobiodiversidade ameaçadas. Cecil Fazolato, Moacir Tinoco, Geraldo Moura. Eu sou a chuva que lança a areia da Restinga sobre os automóveis da linha verde. Esse verso poderia facilmente substituir aquele usado na primeira estrofe da canção Reconvexo, escrita por Caetano Veloso. Quando ele e Gilberto Gil trazem em uma de suas belas obras, Beira-Mar, que na terra em que o mar não bate meu coração, trazem junto paixão no que diz respeito ao que eles viram e viveram junto ao mar. Mas como algo tão poético e inspirador como essa faixa costeira que chamamos de praia guarda em seus grãos transformações de mais de milhares de anos. A Terra está em constante transformação, e quando olhamos para trás, muito já ocorreu. Entre essas mudanças, as regiões costeiras de todo o mundo se formaram. Quando isso aconteceu? Começaremos nossa história pelo período de transformações mais recentes na construção do relevo e formações costeiras. Esse período é chamado de Quaternário e se iniciou há quase 2 milhões de anos. Foi mais ou menos nesse período que o ser humano surgiu, pelo menos a sua forma mais atual, Homo sapiens sapiens. O período Quaternário se divide em duas épocas, Pleistoceno, mais antigo, e Holoceno, mais recente. Este último denomina a época geológica em que ainda estamos. A paisagem de dunas costeiras da Bahia é um ecossistema muito recente da Mata Atlântica, com menos de 50 mil anos de história. Sendo a primeira formação geológica a aparecer, seguiram-na as planícies de rios do Pleistoceno, há 20 mil anos, formadas pelo choque do recuo das águas a partir das porções mais elevadas do continente e na mais recente regressão marítima. As franjas do Pleistoceno são como leques de areia branca decorando todo o nosso litoral. Esses leques começaram a ser formados há mais de 15 mil anos por regressões marítimas e pela ação do vento sobre o continente, pulverizando as dunas de areia sobre o solo argiloso, onde formou-se uma floresta seca imponente. O último habitat formado surgiu após a última regressão marítima e constitui as dunas do chamado Terraço do Holoceno há pouco mais de 5 mil anos, que são dunas de areia amarelada que estão junto às praias e são constantemente lavadas pelo avanço da maré. Como isso aconteceu? O mundo continua em transformação e o clima tem grande contribuição. Nenhum dia é igual ao outro em nosso planeta. Momentos muito frios na história são chamados de períodos glaciais, e momentos um pouco mais quentes, de períodos interglaciais. A alternância entre eles foi responsável pela variação do nível do mar no mundo todo, e, como se dançasse uma valsa, o mar avançou e recuou muitos metros sobre o continente diversas vezes, acabando por lavar o litoral enquanto bailava. Esse fenômeno fez com que o sedimento arenoso areia do fundo do oceano fosse jogado sobre os continentes, formando, ao longo de milhares de anos, as belas paisagens litorâneas que nos encantam. Definição: a restinga. Há muita discussão sobre a terminologia das paisagens costeiras, que aqui chamamos de restinga. A própria definição de restinga é também assunto frequente de debates acadêmicos, e um consenso ainda não foi atingido. Nesta obra, nos preocupamos em usar a posição acadêmica para estudar, divulgar e preservar essas áreas, deixando preocupações semânticas em segundo plano. Oficialmente e seguindo a classificação do Sistema Fitogeográfico Brasileiro,
o que chamamos aqui de restinga é também reconhecido nesse sistema e formalmente denominado de complexo vegetacional edáfico de primeira formação, ou formações pioneiras. Nessa classificação, essas áreas são definidas como sistemas rejuvenescidos por deposições de areias marinhas e oficialmente reconhecidas como vegetação de influência marinha, ou restinga. A herpetofauna. Chama-se herpetofauna o conjunto de anfíbios e répteis que compõe a fauna de uma região. Assim, um herpetólogo é geralmente um biólogo ou profissional de área afim especializado no estudo de anfíbios, sapos, rãs, pererecas, diás, salamandras, tritões e cecílias, e répteis, cágados, tartarugas, jabutis, lagartos, serpentes, anfisbenas e jacarés. Neste trabalho, nos concentramos em anuros, batráquios, ou seja, os sapos, rãs, pererecas e diás, e gimnofionas, cecílias, que compõem os representantes do grupo dos anfíbios atuais que ocorrem no estado da Bahia, e em lagartos, anfisbenas, serpentes, cágados, jabutis, tartarugas e jacarés, que, juntos, formam o grupo dos répteis recentes, com capítulos dedicados à ocorrência de cada espécie na restinga do litoral norte da Bahia. Esses grupos animais guardam características morfofisiológicas e consequentemente comportamentais, o que faz com que ocupem os mais variados habitat e microhabitat. Essa variedade proporcionou a esses grupos povoar praticamente todo o planeta, com exceção das regiões extremas, como as mais frias e secas e as ilhas oceânicas remotas. No que se refere à sistemática dos grupos de anfíbios e répteis, com o advento da sistemática filogenética e de novos achados paleontológicos, muito foi repensado e reorganizado em relação aos vertebrados. O grupo de anfíbios é grande e extremamente numeroso. Atualmente, é representado pelo clado que chamamos de Lissanfíbia, ou seja, os três grupos de anfíbios atuais, anuros, urodelos e gimnofionas, uma vez que os outros componentes, Ictiostega, Temnospondylos, Lepospondylos, e Proanura, entre outros, estão totalmente extintos desde o início do Mesozoico, cerca de 245 m. Em relação aos répteis, melhor dizer, aos antigos répteis, houve uma grande reorganização sistemática incluindo deleção de vocábulos historicamente utilizados para se referir aos escamados. Atualmente, os componentes do antigo grupo dos répteis se juntam às aves e formam um grupo denominado Sauropsida, que pode ser dividido em três grandes subgrupos: testudines, animais dotados de crânio anápsida, ou seja, sem foramens temporais para fixação da musculatura mastigatória, representados pelas tartarugas, cágados e jabutis; lepidossauros, animais dotados de crânio diapsida, ou seja, com dois foramens no osso temporal, foramen temporal superior e foramen temporal inferior, para fixação da musculatura mastigatória, representados pela fauna recente através das toataras squamata, ou seja, lagartos, anfisbenas e serpentes, e arcossauros, animais dotados de crânio diapsida, ou seja, com dois foramens no osso temporal, foramen temporal superior e foramen temporal inferior, além da fenestra infraorbital, que, como o nome já ressalta, localizasse abaixo do foramen orbital, e a fenestra intramandibular, que pela etimologia, localizasse no meio do dentário do osso maxilar. Para fixação da musculatura mastigatória, representados pela fauna recente através dos crocodilianos e das aves. Características: com pouco mais de 200 km de extensão,
a faixa litorânea do litoral norte da Bahia apresenta grandes proporções de areia com formação de dunas e regiões brejosas também chamadas de zonas úmidas, pantanais, florestas alagadas, lagoas transparentes e cursos de rios de diversas ordens. É como se tivéssemos todos os biomas brasileiros reunidos. Além de todos esses elementos, vegetações espaçadas também são encontradas, caracterizando a formação de moitas. Todo esse misto de estruturas abriga uma diversidade de espécies animais e vegetais essencial para todo o ecossistema. Por isso é de suma importância dar atenção especial para toda essa região e investir em políticas públicas que protejam esses ambientes e as espécies que ali existem. Os habitats costeiros são ambientes muito distintos, alguns são extremamente complexos e ricos, como as planícies dos rios, que são altamente dominadas pela vegetação aquática, as macrófitas e pelos canais dos rios que serpenteiam por entre as florestas, como se estivessem procurando o seu caminho para o Oceano Atlântico. Eles constituem uma importante fonte de recursos naturais. Outros são habitats mais simples, como as dunas do Holoceno, e constituem um ambiente muito áspero e severo, com altos níveis de salinidade, baixa disponibilidade de água doce e forte incidência de vento e luz solar. As dunas do Pleistoceno, mais antigas, onde se encontram os belíssimos leques aluviais, são um pouco mais complexas do que as dunas mais recentes, do Holoceno. Elas geralmente são mais extensas e tendem a dominar a paisagem. São elas que vemos da janela do avião ao chegarmos na encantadora cidade do Salvador, na Bahia. Elas estão sujeitas à alta incidência de luz solar, que refletindo as dunas de areia branca aberta, produzem um calor intenso e úmido, que é absorvido pela vegetação arbustiva esparsamente distribuída. Elas antecedem o habitat mais complexo, as florestas secas mais antigas do Pleistoceno. Esse é, geralmente, o último habitat antes dos ecossistemas da floresta tropical atlântica, ou floresta chuvosa, que seguem em direção ao continente e compõem o domínio morfoclimático da Mata Atlântica. Juntas, dunas e florestas formam uma paisagem heterogênea composta de uma variedade de manchas de vegetação, e esse padrão pode ser encontrado a partir do sul do estado até os limites do extremo norte. Não se pode dizer que a Restinga é apenas areia. Biodiversidade. A Restinga apresenta diversos elementos vegetais de áreas abertas, a exemplo dos gêneros Hipomoea, Paspalum, Chinus, Myrcia, Clusia, Cereus, Opuntia, Orrenbergia, Vrieseia, Aeschmea, Anacardium, Ancornia, Ataleia. Entre tantos outros, representam as plantas mais típicas das aqui chamadas definitivamente formações de Restinga. Algumas sequer são encontradas nas vizinhas florestas pluviais e ombrófilas ou nas formações centrais savânicas, também chamadas de cerrado. No Brasil, todos os fenômenos geológicos que formaram as Restingas resultaram em diferentes paisagens costeiras ao longo de todo o litoral. Se fizéssemos uma expedição no Brasil de ponta a ponta deslocando-nos somente pela praia, poderíamos encontrar diversas formas dessa paisagem: as Restingas do Rio Grande, Camboriú, Guaraqueçaba, Jureia, Marambaia, Guriri, Serra Grande, Maraú, Massarandupió, Pirambu, Seixas, Paiva, Mamanguape, Ponta Negra, Jericoacoara, Parnaíba, Lençóis Maranhenses, Bragança e Cabo Orange. Isso tudo é resultado da variação da estrutura geológica, solos, relevo, entre outros, do continente nessa região de costa.
Assim como a variação dos níveis do mar teve diferentes influências em todo o mundo, no Brasil, onde há uma costa tão vasta, isso não foi diferente. Há regiões costeiras mais alagadas, regiões com grandes extensões de areia e dunas e regiões com muitas rochas que afloram da terra. Cada uma, com seus encantos, nos presenteia com uma rica e diversa biodiversidade. As espécies vegetais e animais respondem às mudanças da paisagem assim como às mudanças do clima. Todas essas transformações ambientais possibilitaram a essas espécies distribuírem-se no espaço geográfico, regidas por suas interações ecológicas. Assim, os eventos geológicos facilitaram ou não a colonização de novas regiões e contribuíram para que as ocupações se tornassem o que hoje são. Algumas espécies só podem ser encontradas em locais específicos, são as espécies endêmicas, enquanto outras estão presentes em muitos locais ao mesmo tempo, fato decorrente das interações entre o meio vivo, biótico, e o meio não vivo, abiótico. Exclusivamente na Bahia, as restingas abrigam bromélias tanque de diversas espécies, orquídeas, árvores como o pau de arco ou ipê branco, a amescla, a aroeira, o caju, a mangaba, o cambuí, a piaçava. Diversidade essa que serve de abrigo, habitat e alimento para um grande número de espécies animais, muitas delas ameaçadas, como a preguiça de coleira, o ouriço preto, a aranha armadeira, o urubu-rei, o gato do mato, o macaco guigó, o tamanduá-mirim, o sabiá da praia e, claro, o vertebrado mais ameaçado de extinção do litoral norte da Bahia, o calango do Abaeté, Glaucomastix abaetensis. Ocupação. Em meio a todas as suas transformações e interações, a região do litoral norte da Bahia guarda muito mais do que belezas históricas e culturais ao longo de mais de 500 anos de ocupação pós-colonização e um acúmulo de mudanças biológicas e geológicas. Salvador foi a primeira cidade e a primeira capital do Brasil. É, hoje, a quarta maior cidade do país e uma das maiores da América do Sul. No século XVII, a cidade já fazia parte do Reino Português, o que ampliou o comércio entre a Europa e o Novo Mundo. As mudanças geológicas, como a formação e desaparecimento de praias e a variação na composição de espécies, ocorrem naturalmente. Assim, a própria natureza é capaz de se equilibrar para adaptar-se às novas condições, repondo aquilo que foi perdido. Os efeitos da perturbação nos séculos seguintes foram o resultado de várias atividades de uso da terra pelo homem e estão principalmente relacionados à extração de recursos naturais, agricultura, plantações de coco, indústria e assentamento residencial humano. Nas últimas 2 décadas, o turismo também teve grande impacto na região. Mudanças artificiais, feitas pelo homem, em estruturas geológicas que demoraram milhares de anos para se formarem e seu impacto nas espécies animais e vegetais do local são os principais desafios que esta região repleta de riquezas naturais enfrenta atualmente. Histórico. Não há na história melhor descrição daquilo que os portugueses encontraram quando aportaram no litoral norte da Bahia do que as palavras de Charles Darwin, em 1839, então um jovem naturalista inglês, em uma de suas visitas à cidade do Salvador. A elegância da relva, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde brilhante da folhagem, mas sobretudo a luxúria geral da vegetação, encheram-me de admiração. Uma mistura mais paradoxal de som e silêncio permeia as partes sombreadas da madeira.
O barulho dos insetos é tão alto que pode ser ouvido até mesmo em uma embarcação ancorada a várias centenas de metros da costa, ainda dentro dos recessos da floresta, um silêncio universal parece reinar. Para uma pessoa que gosta de história natural, um dia como este traz consigo um prazer mais profundo do que ele pode esperar experimentar novamente. Depois de vagar por algumas horas, voltei ao local de desembarque, mas, antes de alcançá-lo, fui surpreendido por uma tempestade tropical. Eu tentei encontrar abrigo debaixo de uma árvore, que era tão espessa que nunca teria sido penetrada pela chuva inglesa comum, mas aqui, em alguns minutos, uma pequena corrente flui pelo tronco. É a essa violência da chuva que devemos atribuir a verdura ao fundo dos bosques mais densos. Se os aguaceiros eram como os de um clima mais frio, a maior parte seria absorvida ou evaporada antes de atingir o solo. Não pretendo neste momento descrever o cenário berrante desta nobre baía, porque, em nossa viagem de volta, chamamos aqui uma segunda vez, e então terei ocasião de comentá-la. A Viagem do Beagle, Charles Darwin, 1839. A Mata Atlântica ainda é um dos mais relevantes centros de biodiversidade do planeta, apesar de ter perdido mais de 90% da sua cobertura natural. Sendo testemunha de uma longa história de mais de 500 anos de perturbação antropogênica causada pelo ser humano, ela hoje possui poucos refúgios de biodiversidade. As porções mais relevantes nesses termos estão localizadas na região serrana do sudeste do Brasil, no baixo e extremo sul da Bahia e no centro de endemismo de Pernambuco e Alagoas. Algumas das regiões mais importantes estão localizadas, obviamente, onde a floresta se integra com os biomas Cerrado e Caatinga, como no litoral norte da Bahia. Essas regiões devem ser prioridade na conservação da biodiversidade desse ecossistema espetacular. Como o uso da terra afetou todos esses habitats naturais? Teremos que olhar para trás. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, há 500 anos, no século XVI, e fundaram a cidade do Salvador, financiada para ser um pequeno entreposto da colônia europeia na costa nordeste da América do Sul. Ali, eles encontraram paisagens primitivas, que se tornaram uma área metropolitana altamente modificada nos dias atuais. O local escolhido foi o topo de um penhasco cercado por um muro e um longo canal para evitar invasões principalmente de espanhóis e holandeses e conflitos com o povo nativo, que no futuro seria mencionado como nativo brasileiro, ou índio. A construção da cidade, planejada em Lisboa, e o seu canal foram as primeiras grandes mudanças impostas à região na época. No início do século XVIII, o muro estava aberto e os habitantes locais colonizaram a costa sul. Esse movimento tornou-se difícil devido à barreira geográfica mais próxima, o Rio Paraguaçu e a Serra do Mar, que inicia seu surgimento ali. Em meados do século XIX, foi estabelecida a vila chamada Praia do Forte, que chegou a ser o distrito mais importante do país ao redor da capital. A maioria dos habitats costeiros foi substituída por diferentes tipos de construções, sendo a maior parte casas, hotéis e instalações de lazer. Na década de 1950, parte da costa norte já estava em uso intenso, agora faz parte da região metropolitana de Salvador. Nos anos 70, grandes porções de florestas foram rasgadas por grandes avenidas. Nos anos 90, diferentes partes da costa norte começaram a ser usadas, transformando-se em zonas residenciais e hoteleiras.
A maior parte do uso da terra ao longo dos séculos destinou-se para o crescimento urbano, com ocorrência de algumas indústrias coco e pecuária. No entanto, a principal renda hoje vem do turismo, da produção de coco e de pequenos cultivos de monoculturas. De todo o ecossistema de Restinga, distribuído pela costa da cidade, restam apenas 5 km de dunas de areia naturais. A Restinga, em Salvador, está sob forte pressão urbana. Residências, avenidas, hotéis e, principalmente, a expansão aeroportuária pressionam e sufocam esse ecossistema único. Ela encontra-se atualmente sob forte ameaça antrópica, assim como todo o ecossistema da região, que encantou o naturalista inglês, os poetas, os nobres, os turistas e toda a população brasileira. Descobrir a região e divulgar sua importância é essencial para protegê-la.